fato das pessoas não estarem aqui, muitas não estarem aqui, das que a gente conhece, a gente pensa que as pessoas não estão nos observando. Então, irmão, as pessoas estão nos observando, estão nos escutando, estão olhando para o nosso dia a dia, né? Estão analisando o nosso testemunho diariamente, irmão. O nosso testemunho é analisado por aqueles que estão lá fora. Por quê? Porque não é através das suas palavras que você vai ganhar uma vida para Jesus, mas você vai ganhar através do teu testemunho, através dos frutos que você produz na obra de Deus, né? As pessoas percebem, irmão, o fruto que você está produzindo. Quando você frutifica no reino de Deus, de longe as pessoas percebem os teus frutos e olha para você já diferenciado, meu irmão. Poxa, o Faustino chegou na igreja, era só sentadinho naquela cadeirinha lá, e agora tocando zabumba, cantando ali aquele louvor do J. Neto. Olha, rapaz, o homem está frutificando, né, irmão? Está frutificando. Isso é quando nós frutificamos, Deus começa a fazer em nós algo, e que nós começamos a, né, brotar, florescer, e muitas coisas que nós temos aqui começamos a colocar para fora. Uma das coisas que Deus tira da nossa vida, sabe o que é? A timidez. Você sabia que por causa da timidez, muitas das vezes a gente não expõe os nossos talentos? É verdade, Gabriel Matias? Irmão, timidez. Olha, muitas vezes a gente vê uma pessoa dentro da igreja tímida, mas aquela pessoa às vezes é talentosa, tem uma voz bonita, tem um bom argumento, né? Tem uma boa desenvoltura no falar, no argumentar, e a gente não sabe. É um talento escondido dentro da casa de Deus. É verdade? Glória a Deus, é verdade. Aí a timidez, ela o quê? Ela é como uma caixa com a tampa, que tampa e deixa a gente dentro daquela caixa. E a gente não tem coragem de expor o que tem dentro da gente para fora. E muitas das vezes nós não mostramos o que realmente existe dentro de nós, não frutificamos por causa da timidez, né? Você é talentoso, você é habilidoso na obra de Deus, mas a timidez, ela atrapalha. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ser tímidos, né? Não sei se o irmão Faustino era tímido, né? Antigamente era tímido, irmão? Era. Pode falar, né? Cabulado, era cabulado. Você era tímido, né? Eu percebi que o irmão tinha uma certa timidez, né? E eu vi ali o irmão Faustino, rapaz, ele iniciou uma pessoa tão educada, né? Toda vez que eu chegava ele me cumprimentava, falava, é um cidadão educado, né? Eu sempre falava para minha esposa, eu gosto muito daquele senhor, o irmão Faustino. Já vi nos caminhos. Já estava caminhando eu. E hoje, né? Hoje o homem é um integrante, componente integrante da banda Brasa de Fogo, né? Cabeça. É o zabumbeiro da banda, né, irmão? Glória a Deus. Então a timidez, ó, está sendo deixada de lado e o homem está frutificando. E assim é todos nós, irmão. Quando deixamos de lado a timidez, né, Deus, ele nos usa, irmão. Agora, se nós, né, não produzirmos sabor, né, para que nós iremos servir, então? Em que nós iremos servir? Porque somos chamados para servir, irmão. Todos nós somos chamados para servirmos, né? Então alguma coisa existe dentro de você que realmente vai ser útil na obra de Deus, no reino de Deus, né? Alguma coisa em você tem, alguma coisa você tem de utilidade para ser usado na obra de Deus, né? Quando não é pregação, quando não é na parte de louvar, né? Muitas das
intercessão é um dos talentos que não aparece muito, né? Mas é um talento importante, é uma chamada, né? É um ministério, viu, irmão? Ministério de intercessão é um ministério. Tem pessoas que têm chamada para orar. É aquela pessoa que de fato tem prazer em estar com o seu joelho dobrado, clamando, orando, buscando a presença de Deus. Está entendendo, irmão? Então, cada pessoa tem aquela especialidade, né, de desenvolver algum trabalho na obra. Quando não é o trabalho da intercessão, pode ser o quê? Ajudando a zelar a igreja, na evangelização, né, irmão? Porque a evangelização também é um trabalho. Então todos nós temos algo para fazer na obra, irmão. Mas aí vamos supor, eu, né, vou trazer para mim aqui, para não citar o nome dos irmãos, né? Eu estou na igreja, aí nem oro, nem evangelizo, nem canto, nem prego, nem zelo a igreja, né? Estou servindo para quê? Glória, não tem aleluia, é compreensível no começo a pessoa, né, ser um pouco parado no começo, mas depois de um tempo alguma coisa tem que frutificar, irmão, na nossa vida. Glória a Deus. Irmão? Se você plantar um pé de milho, né, no chão, por algum tempo você só vai ver folha nele, né, por algum tempo, mas depois que passar aquele processo da folhagem, né, aí ele solta o pedão, né, já para germinar as espigas, e ali ele frutifica. Tem um tempo a frutificar. 3 meses, né, pro milho começar a produzir o milho, né, o pé de milho produzir o milho, né, 3 meses. O feijão, eu acho que é aproximadamente também, né? 3 meses e 10 dias. 10 dias, né? Aí tem um mistério ainda, né? 3 meses e 10 dias. Então, tudo tem o seu tempo. É compreensível. Você chegou hoje na igreja, você está ali aprendendo, recebendo instrução, sendo instruído, mas a qualquer hora é importante que chegue o teu tempo também, irmão. Por exemplo, hoje eu tinha dito para minha esposa que não estava com muita vontade de pregar hoje a palavra, né? Eu dizendo para Deus, eu não sei nem o que é que eu vou falar hoje na pregação. Esses dias foi um dia tão cheio de reboliço para mim, sabe, irmão? Situações, né, lutas, né, que eu estou passando nesses dias, né, a respeito de muitas coisas do meu trabalho. E foi ontem, né, fui lá longe aí, não sei nem como é que eu cheguei em casa, com o meu pensamento nos problemas. E eu dirigi na moto, quando eu percebi que estava em casa. Não sei como é que eu não fui, foi acidentado no meio do caminho. Problema, né? E ainda hoje eu estava pensativo, tentando resolver algumas coisas, né? E ele disse, amor, acho que hoje eu não vou pregar, não, vou pedir para o presbítero Ivanildo pregar hoje. Liguei para ele, não consegui falar com ele. Até tempo para ser o seu dele, né? Eu tentei ligar para o Ivanildo, não atendeu, nem o telefonema meu, ó, o presbítero. Rapaz, cadê o presbítero? Pelo amor de Deus. Deus sabe o que faz. Aí não vi ele chegando, né? Rapaz, é você. Aí o Espírito Santo falando, é você mesmo, né? Então é importante que nós estejamos à disposição para Deus, porque eu já não estava muito disposto para pregar, mas estou pregando, né? Estou pregando. Tá bom, já deu certo. Estou trazendo a palavra, Deus está falando, Deus está usando, Deus está colocando as palavras, Deus está desenvolvendo no meu raciocínio aqui toda a argumentação que precisa ser dita, né? Então quando a gente pega o microfone, quando a gente se dispõe para fazer, o Espírito Santo, irmão, ele nos utiliza como uma ferramenta nas mãos dele. É como se você trabalha no roçado e você tem habilidade para desenvolver aquela ferramenta, aquela enxada, e não tem ninguém melhor, né, do que você para capinar, para limpar aquele terreno, porque você é habilidoso. O Espírito Santo, ele nos manuseia desta forma, né? Ele pega a nossa vida como uma ferramenta e nos manuseia, e tudo acontece como ele quer que aconteça, irmão.
tudo acontece como Ele quer que aconteça. O que não pode haver da nossa parte, né, é medo, é dúvida, né, é timidez, né, todas essas coisas que são barreiras, que embarreram a pessoa e não permite que o Senhor encontre acesso e consiga trabalhar em nossas vidas, né? É importante que Deus consiga, né, fazer o trabalho que Ele pretende fazer na vida de cada um de nós, de cada um de nós, né? Porque a nossa vida não é fácil, nossa vida não é fácil, mas é importante que nós estejamos na disposição de Deus para fazermos aquilo que realmente nos cabe a fazer para a obra de Deus. Se Deus nos chamou, irmão, então Deus nos chamou para nós estarmos só de braços cruzados, né? Deus nos chamou foi para nós arregaçarmos as mangas e dizer para o Senhor: eis-me aqui, né? Tem uma passagem no livro de Isaías que Deus, dialogando ali com o profeta, Deus diz assim: a quem eu enviarei? Olha aí, irmão, o que Deus dizendo? Olha o que Deus diz para o profeta: a quem eu enviarei? Aí o profeta: envia a mim, né? Só que ali estava simbolizando o que, irmão? O Cristo vivo, porque o profeta Isaías é um profeta messiânico. Você pode observar que tem 66 capítulos no livro de Isaías, na mesma quantidade que tem de livros na Bíblia, que são 66 livros, né? Então o profeta está ali simbolizando Deus, né? Falando com o filho, e o filho dizendo: Senhor, se não tem a quem enviar, envia-me a mim. Né? Jesus dizendo, né? Pedindo para Deus enviá-lo para vir ao mundo, né? Para nascer, para ensinar o ser humano como se comportar, como ser uma pessoa de Deus, instrumento da mão de Deus. E ali, depois que Jesus ensinou, instruiu, né? Ele foi para o Calvário, né? Morrer em nosso lugar, pagar a nossa culpa, pagar a nossa dívida ali no Calvário. E assim Ele fez, irmão. Deus enviou. Por quê? Porque acredito que Deus teve muito desejo de enviar os seus profetas. Mas só que os profetas, irmão, não eram perfeitos. Eram homens de Deus, mas porém falhos, cheio de defeitos também, como ser humano, como qualquer ser humano tem, né? Então precisava ser uma oferta perfeita, precisava ser um sacrifício perfeito, e somente Jesus conseguiu oferecer o sacrifício perfeito. Porque em primeiro lugar, Jesus nasceu de uma mulher virgem, né? Então ele já não foi concebido pelo um relacionamento de um homem e uma mulher, né? Não foi concebido pelo pecado, já nasceu na pureza, né, irmão? E viveu uma vida santa e perfeita, irmão. Então Jesus se tornou Cordeiro de Deus, então ele se tornou a ovelha para ir para o matadouro, irmão. Então ele foi o sacrifício perfeito que Deus sacrificou na cruz para nos proporcionar uma oportunidade de salvação. E através desse sacrifício, hoje nós somos beneficiados, irmão. Você tem sido beneficiado pelo sacrifício de Jesus. Porque quando você está na casa de Deus, você não faz no seu próprio nome, mas você faz no nome de quem? De Jesus, irmão. Quando você ora, você não ora no seu próprio nome. Você diz assim: Senhor meu Deus, eu te clamo, mas é no nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus se tornou o mediador entre Deus e os homens, né? A Bíblia diz que tudo que nós clamarmos no nome de Jesus, isso nos será concedido, porque o nome de Jesus tem poder, irmão. É o nome de Jesus que tem poder. É o nome de Jesus que nos liberta, que nos cura, que nos restaura. É o nome de Jesus que nos
nos levanta, que faz a gente frutificar, irmão. É o nome de Jesus, porque se não fosse o nome de Jesus, nós não teríamos como frutificarmos. Não teria possibilidade, irmão. Você vê que lá no capítulo de João, capítulo 15, o Senhor diz o quê? Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E todo ramo que estiver em mim vai frutificar, vai prosperar, né? Mas aquele que não estiver em mim vai secar. Então aqueles que não estão em Cristo, eles secam, irmão. Eles perecem, né? Eles declinam, eles não conseguem entender porque você hoje é um homem liberto. Por que ele não consegue se libertar lá no mundo? Porque ele não está enxertado na figueira que é Cristo. Porque nós somos ramos enxertados, você sabe disso, né? Porque os ramos naturais eram o judeu, né? E a Bíblia diz que Jesus arrancou uma parte dos ramos naturais e enxertou outros ramos que somos nós, os gentios, né? Por causa da rejeição que os judeus, né, proporcionaram em relação a Cristo, né? Então Jesus diz: agora todo aquele que crê no meu nome, esse será salvo. Todo aquele que professar o meu nome, que clamar o meu nome, que invocar o meu nome, esse é que será salvo. Então nós somos ramos não naturais, enxertados na videira que é Jesus. Jesus é a videira verdadeira. E todos aqueles que são enxertados nesta videira, não existe possibilidade de não frutificar, irmão. Só não frutifica se não tiver na videira. Viu, irmão? O ramo, ele só não frutifica se ele não estiver na videira. Se ele estiver na videira, ele vai frutificar. Por quê? Porque ele está recebendo a ceifa, né? A ceifa que passa pela videira. Ele está recebendo, né? Ele está tendo acesso ao céu. Ele está recebendo a unção. Ele está sentindo a presença. Ele está recebendo a virtude do Espírito Santo. Então, irmão, quem está recebendo a virtude, quem está recebendo a essência do Espírito Santo, essa pessoa tem que frutificar, irmão. Tem que frutificar, né? Pode ser, meu querido. Tem que frutificar, mas se não tiver na videira, não frutifica, irmão. Tem pessoas que demoram, né, de se disponibilizarem para serem enxertadas pelo Espírito Santo, né? Mas a partir do momento que elas são enxertadas, aí Deus começa a trabalhar em suas vidas, né? Então, muitas das vezes o trabalho, né, da igreja, ele é árduo, porque não é fácil lidar com a verdade, viu, irmão? Não é fácil lidar com a verdade, porque a verdade muitas das vezes, pelo fato dela confrontar, né, o eu daquele ser humano, o ser humano muitas vezes não quer receber, né, a palavra. Mas a partir do momento que ele recebe a palavra, que ele recebe a verdade, que ele reconhece que ele é barro e que Deus é o oleiro, né? Ele reconhece que ele é uma criatura e Deus é o Criador, e aí tudo vai acontecendo na vida desta pessoa. Por quê? Porque tudo começa a partir do momento que nós reconhecemos o nosso lugar na presença de Deus. Porque somos o quê, irmão? Somos criação, não somos criador, não, somos criação. E a criação precisa se submeter ao Criador. Porque quando a criação se submete ao seu Criador, quando ele se agrada disso, aí ele desenvolve uma boa obra, desenvolve um bom trabalho em nossas vidas. E tudo acontece sem ansiedade. Não precisa desespero, não precisa pressa, tudo naturalmente vai acontecendo. Por quê?
Porque o Espírito Santo está ali, trabalhando ao favor daquele que crê no nome dele. Porque quando cremos no nome de Jesus, irmão, tudo vai criando uma forma, né? Você percebe que quando Deus olhou para o mundo, ele viu o quê? Ele viu uma terra vazia e sem forma, né? A terra sem forma e vazia, né? E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, né, irmão? Então a terra não tinha nenhuma forma, era vazia, não tinha ninguém aqui, irmão. Não tinha ninguém. Como é que as pessoas iam viver em cima das águas, né, irmão? Era só um planeta cheio de água, irmão. Talvez água salgada, né? Como é que o ser humano ia viver em um planeta cheio de água salgada? Não tem como uma pessoa, um ser humano sobreviver. E a Bíblia diz que Deus, quando viu um mundo sem forma e vazio, e começou a criar, irmão. Começou a liberar o que? A palavra, e através da palavra de Deus, o mundo foi criando uma forma, né? Deus começou o que? Separou a água e começou a criar terra seca, né? Que é a parte de terra, né? E aí começou a criar árvores, pássaros, peixes, separou água salgada de água doce, e aí Deus criou, formou o planeta Terra. Essa belezura que o planeta Terra é hoje, foi o nosso Deus que criou. Foi o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, que criou esse planeta. É por isso que lá no Salmo 24 a Bíblia diz que o Senhor diz assim: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Porque os seres humanos pensam que a terra é deles, mas não é, irmão, porque o ser humano não criou a terra. Quem criou a terra foi Deus. Então o planeta Terra pertence a Deus, né? E a Bíblia diz que depois que Deus criou o planeta, ele, do barrozinho que sobrou daquela criação, ele fez um bonequinho de barro e soprou nele o fôlego da vida, né? Que é eu e você. Nós éramos um bonequinho de barro, mas passamos a nos tornar uma vivente a partir do momento que Deus colocou uma alma em nós, né? O sopro da vida é a nossa alma, irmão. É a nossa alma. E aí passamos a nos tornar um ser vivente, né? E aí aconteceu de tudo que aconteceu para o ser humano se multiplicar, e hoje não tem nem como calcular o tanto de pessoas que habitam neste planeta Terra, né? Tudo isso aí Deus criou porque Ele ama o ser humano, Ele ama o homem. Ele criou o ser humano porque Ele teve prazer em fazer isso, e criou ainda a sua imagem e semelhança, né? Nós fomos criados por Deus a semelhança, a imagem e a semelhança dele. Eu imagino que quando Deus estava criando talvez o homem, eu aqui vou conjecturar algo aqui, viu, irmão? Né? Eu imagino Deus criando o homem e olhando para as águas, né? O seu rosto, né? Poxa, eu vou fazer aqui parecido comigo, e formando ali o homem olhando para as águas, olhando para o rosto dele e fazendo o ser humano parecido com ele. Eu conjecturo, penso, né? Eu imagino que tenha sido assim. É, irmão? Deus, ele se baseando na imagem que ele via refletir ali nas águas dele mesmo, criando o ser humano, eu e você. Então somos privilegiados por termos essa honra de sermos a imagem e semelhança de Deus. Amém? E aqui eu agradeço essa oportunidade no nome do Senhor.